Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. Olá, transformadores! Hoje nós vamos ver uma das passagens que mais me marca no Evangelho, a parábola do filho pródigo. Mas é bom a gente logo adiantando que essa história do filho pródigo, ela vai muito além do filho que foi embora e voltou. Ela fala muito sobre reencontros, sobre orgulho ferido e principalmente sobre um pai que nos espera com um abraço que reconstrói. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 3 e 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. A cena começa com Jesus cercado por publicanos e pecadores, gente que era mal vista, marginalizada. E do outro lado, fariseus e mestres da lei murmurando. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Comer à mesa, no contexto bíblico, era mais que partilhar um alimento. Era partilhar a vida, era oferecer comunhão. E isso escandalizava aqueles que se achavam justos demais. Então Jesus conta a história. Um homem tinha 2 filhos, um mais novo pede a parte da herança, que era um pedido absurdo, porque era como dizer: Pai, para mim você já morreu. E o pai concede. Esse filho foi para longe e gastou tudo
numa vida desenfreada. E quando o dinheiro acaba, ele se vê no pior cenário possível, cuidando de porcos, que era o animal mais impuro para um judeu. A fome, a vergonha, o desespero, tudo o leva a cair em si. Ele pensa, na casa do meu pai até os empregados têm pão de sobra, vou voltar, não como filho, mas como servo. E aqui vem a cena mais bonita. O filho volta cabisbaixo, ensaiando seu discurso de arrependimento, mas antes que ele chegue, o pai o avista e corre em sua direção. No contexto da época, homens adultos e respeitáveis não corriam. Era tipo algo indigno, constrangedor, mas esse pai não se importa com as aparências. Ele corre, ele abraça o filho, cobre-o de beijos e nem deixou ele terminar o seu discurso de arrependimento. Manda trazer a melhor túnica, que é o símbolo de dignidade, coloca um anel em seu dedo, sinal de autoridade, e sandália em seus pés, porque os escravos andavam descalços e aquele jovem estava sendo restaurado à condição de filho. E para celebrar, mata um novilho gordo, que era reservado para ocasiões especiais, como a Páscoa. Mas a história não termina aqui. O filho mais velho entra em cena e ele não consegue aceitar tamanha misericórdia. Afinal, ele sempre obedeceu, trabalhou duro, nunca saiu de casa. E agora ele está vendo seu pai festejando o retorno daquele que desperdiçou tudo. O coração dele ficou cheio de ressentimento. E o pai, mais uma vez, sai ao encontro do filho. Agora, para o mais velho. Insiste com ele, tenta trazê-lo para a festa. Mas nós não sabemos se ele entrou ou não. A parábola deixa em aberto. E sabe que muitas vezes nós somos o filho mais novo, que se perde em suas escolhas, mas também nós somos como o mais velho, que se perde em amargura. Os dois precisavam da misericórdia do Pai. Um para ser restaurado, o outro para aprender a amar. O Pai, nessa parábola, é Deus, que não se cansa de nos esperar, seja quando nos afastamos dele, seja quando achamos que não precisamos dele. Esse abraço que o pai oferece ao filho que volta é um abraço que Deus quer te dar. Um abraço que não apenas perdoa, mas restaura. Então, qual filho você tem sido? O que se afastou e precisa voltar? Ou o que ficou e não consegue se alegrar com a misericórdia divina? Independentemente de qual seja, o Pai já está correndo ao seu encontro. Você vai aceitar esse abraço? Então vamos reconhecer a beleza desse amor que nos espera sempre, sempre. Não tenhamos medo de voltar para casa, porque o Pai já está na porta e nos acolhe com o abraço de um pai. Paz e bem. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou.